Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos estudar os números na forma decimal, adição e subtração com números decimais. Lembrando a vocês que resolva as atividades, porque a atividade conta como presença de vocês na sala de aula. Não esquecer também de resolver todas as questões, todas as atividades que eu pedi para vocês fazerem, vocês façam, porque é valendo nota para NA, certo? E lembrando a vocês também que, quando vocês tiverem dúvidas em algumas questões, entre em contato comigo que eu vou auxiliar vocês na resolução da atividade, ok? Então, vamos iniciar a aula. Então, gente, vamos estudar hoje os números naturais, números na forma decimal, como eu falei para vocês, né? Adição e subtração com números decimais, certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Lembrando, números na forma decimal. Então, nós temos aqui 3 frações. Nós temos 1/10, 1/100 e 1/1000. Essas frações, elas são frações decimais, porque nós temos como denominador 10, 100 e temos 1000, ok? Temos aqui, gente, um cubo, e esse cubo foi dividido em 10 partes iguais. Cada parte representa 1/10 ou 0,1. Então, 1/10 é a fração decimal e 0,1 é a fração em número decimal. Eu tenho a fração 1/10 e ao lado 0,1 é a representação em número decimal. Eu tenho aqui outro cubo, ele foi dividido em 100 partes iguais. Cada parte representa 1/100. 1/100 é a fração centesimal e 0,01 é o número decimal. Temos outro cubo, e esse cubo foi dividido em 1000 partes iguais. Cada parte representa 1/1000. E ao lado é o que eu tenho o número decimal. Quando a fração é 1/10, eu coloco um número após a vírgula. Quando eu tenho 1/100, eu vou colocar 2 algarismos ou 2 casas decimais depois da vírgula. Quando eu tenho 1/1000, eu vou colocar 3 casas decimais após a vírgula. Aqui nós temos um quadro e nós temos parte inteira e temos a parte decimal. Então, vamos ler corretamente esse número. 358 inteiros e 2 décimos. Então, o 2 fica aqui na casa dos décimos. Eu tenho aqui 8 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. 358 inteiros e 2 décimos. Vamos para a leitura do outro número. 15 inteiros e 98 centésimos. 8 fica na casa dos centésimos, 9 décimos, 3 unidades e 1 dezena. 15 inteiros e 98 centésimos. E o outro número, nós temos 2 unidades, 2 inteiros, e 565 milésimos. O 3 fica na casa dos milésimos, o 6 na casa dos centésimos, e o 5 na casa do décimo. E 2 unidades aqui representam 2 inteiros, ok? Aqui nós temos a conversão de números na forma decimal e em forma de fração. Aqui eu tenho número na forma decimal, número acompanhado com vírgula. Aqui eu tenho a leitura do número decimal e aqui eu tenho a fração. Então, 0,4 é o número que está na forma decimal. Como se lê esse número? 4 décimos, porque eu só tenho uma casa após a vírgula, um algarismo. E qual é a fração? 4/10. Aqui eu tenho 1,31. Aqui eu tenho um número decimal. Como se lê esse número decimal? 1 inteiro e 31 centésimos. O número que vem antes da vírgula é a parte inteira.
O que vem depois da vírgula são a parte decimal. Se tiver uma casa, eu chamo de décimos. Se tiver duas casas, centésimos. Se tiver três casas após a vírgula, eu chamo de milésimos. Se tiver quatro casas, eu chamo de décimo de milésimos. Se tiver cinco casas, centésimo de milésimos. Se tiver seis casas após a vírgula, eu chamo de milionésimo. E assim sucessivamente. 1,31 eu leio 1 inteiro e 31 centésimos. Vamos representar na forma de fração, fração decimal. Aqui eu posso colocar, eu posso representar aqui na forma de número misto ou na forma de fração decimal. Eu tenho 1 inteiro, 31 centésimos, ou 131 sobre 100, que é 131 centésimos, certo? Aqui abaixo eu tenho outros exemplos de número decimal e vamos colocar na forma de fração decimal, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho 6,31. Vamos decompor esse número. O 6 antes da vírgula eu chamo de inteiro, 31 centésimo. Fica 6 inteiros, mais 3 décimos, mais 1 centésimo. Vamos colocar na forma de fração. 6 sobre 1, abaixo de todo número inteiro, tem um subtendido, mais 0,3 é a mesma coisa de 3 décimos. 0,01, eu tenho aqui 1 centésimo. Nesse caso, eu tenho três frações com denominadores diferentes, 1, 10 e 100. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar MMC pela decomposição em fatores primos, que eu já ensinei para vocês, né, como calcular o MMC pela decomposição em fatores primos. Então, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 1, 10 e 100, é 100. Então, eu vou pegar esse número 100, vou dividir por 1, que dá igual a 100, e o resultado eu vou multiplicar por 6, que dá igual a 600. Pego o 100 de novo, vou dividir por 10, que vai dar 10, e vou multiplicar por 3, que dá igual a 30. Pego 100 de novo, vou dividir por 100, que dá igual a 1, multiplicado por 1, que dá igual a 1. Observa que as três frações estão com denominadores iguais. O que eu vou fazer nesse caso? Nós vamos somar os numeradores e repetir o denominador. 600 mais 30 mais 1, eu tenho 631 centésimos, tá? Então, aqui nós temos outro exemplo. Eu tenho 2,25 avos. Então, 2,25 avos, eu posso simplificar essa fração. E o que é simplificar uma fração, né? Então, eu posso simplificar a fração, ou então eu posso procurar a fração equivalente. Então, aqui eu vou procurar a fração equivalente a 2,25 avos. Quando vocês forem procurar a fração equivalente, você vai multiplicar a fração pelo mesmo número. Então, 2,25 avos foi multiplicado por 4. 2 multiplicado por 4 é igual a 8. E 25 multiplicado por 4 é igual a 100. 8 centésimos é a fração decimal. Então, vamos transformar essa fração em número decimal. Se o denominador é 100, então, quando você for representar na forma decimal, você coloca 2 algarismos depois da vírgula. Então, 8 centésimos é igual a 0,08. Vamos agora, gente, aprender a comparar os números decimais. Quando vocês forem comparar números decimais, você vai observar a parte inteira. Primeiramente, que é o número que vem antes da vírgula, e depois a parte decimal, que são os números que vêm depois da vírgula, ok? Então, aqui eu tenho 9,365. Como se lê esse número decimal? 9 inteiros, 365 milésimos. 5 inteiros, 569 milésimos. 5 inteiros, 698 milésimos. E temos outro número aqui, decimal. 2 inteiros e 489 milésimos. Então, vamos comparar esses números usando dois símbolos. Símbolo de menor que é esse símbolo aqui, e o símbolo de maior que, tá? Tá, aqui eu tenho
2 inteiros, 489. O 2 é a parte inteira. 489 é a parte decimal. Aqui eu tenho 9 inteiros, que é a parte inteira, e 365 é a parte decimal, que eu chamo aqui de milésimos. Vamos observar os números que estão antes da vírgula, para podermos fazer a comparação desses números. Então, observa que o número 2, ele é menor que o número 9. Então, esse número todinho aqui, ó, 2 inteiros e 489 milésimos, é menor que 9 inteiros, 365 milésimos. Isso é na comparação de números decimais. Aqui eu tenho 5 inteiros, 569 milésimos. E aqui eu tenho 5 inteiros, 698 milésimos. Lembrando que o número que vem antes da vírgula são os números inteiros, a parte inteira, e o que vem depois da vírgula é a parte decimal. Então, vamos comparar esses números. 569 é menor que 698. Então, 5 inteiros, 569 milésimos, é menor que 5 inteiros, 698 milésimos. Preste bem atenção quando vocês forem comparar os números decimais. Observa primeiramente o número que vem antes da vírgula, que é a parte inteira. Se as duas partes inteiras forem iguais, no caso aqui de 5 inteiros e aqui 5 inteiros, você vai observar a parte decimal do número, ok? Aqui nós temos a atividade relacionada aos números decimais. Primeira questão, você vai observar essas fichas, né? Temos aí o número 9, o 5, o 3, o 2. E de acordo com essas fichas, você vai colocar as respostas ao lado de cada item, tá? Então, no item A diz assim: o algarismo 3 tem um valor posicional de 3 centésimos. Então, uma dica para vocês seria 95 inteiros e 23 centésimos, tá? E assim você vai fazer os outros itens. A questão 2, nós temos os números decimais e você vai transformar em fração. Fração decimal. 0,6 é um número decimal. Qual é a fração? 6 décimos, porque depois da vírgula só tem um algarismo. Aqui eu tenho 3 inteiros e 26 centésimos. Nesse caso, você vai juntar esses 3 algarismos, tirando a vírgula, que fica 326, e observa quantos algarismos tem depois da vírgula. Se eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, o denominador vai ser igual a 100. Então, fica 326 centésimos. Na letra C, eu tenho 3,6. O 3 é a parte inteira e o 6 é a parte decimal. Nesse caso, eu vou juntar os 2 algarismos, que fica 36 décimos, porque depois da vírgula só tem um algarismo, uma casa decimal. Na terceira questão, você vai observar as figuras e vai representar em forma de fração e também em número decimal. Quando diz aqui, ó, escreva a fração e o número da forma decimal. Observa que esse inteiro foi dividido em quantas partes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Quantas partes foi pintada? Uma parte. Então, a parte pintada fica no numerador, na parte de cima, e a quantidade de partes que for dividido o inteiro fica no denominador, que é a parte de baixo. Então, aqui eu tenho uma fração 1/5. 1/5 você vai representar em forma de número decimal. Professora, como é que eu faço? Você vai dividir o 1 para 5. Então, essa figura aqui representa 1/5, porque tem uma parte pintada e ele foi dividido em 5 partes. Então, a fração é 1/5. Então, gente, depois que você colocar a fração, você vai transformar em número decimal. Como? Você vai dividir o numerador pelo denominador. Numerador é 1, denominador é 5. Professora, como é que eu vou dividir 1 para 5? Não dá, né? Então, você coloca um 0 no dividendo, vai ficar 10,
e 0 e uma vírgula lá no quociente. Aí você vai dividir 10 para 5 e vai encontrar o resultado, que será um número decimal, ou seja, um número com vírgula. Na segunda figura, você vai observar quantas partes foi pintada, coloca no numerador, e quantas partes foi dividido inteiro, coloca no denominador. E em seguida, você vai dividir a fração para transformar em número decimal. Divide o numerador pelo denominador. Vamos observar aqui essa terceira figura. Quantas partes foi pintada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 partes pintadas. E foi dividido aqui cada inteiro em 4 partes. Então, a fração é 9 quartos. Aí, você vai transformar em número decimal. Você vai dividir 9 para 4 e encontrar o resultado em número decimal. Ou seja, número acompanhado com vírgula. Quarta questão, você vai observar aqui o exemplo, na quarta, e vai decompor cada número. Então, observa que nós temos 435 inteiros e 129 milésimos. Então, o 9 representa os milésimos, você vai colocar ele aqui em forma de número decimal, 0,009. Porque, como é milésimo, vamos colocar 3 algarismos após a vírgula. O 2 representa 2 centenas. Então, vamos colocar aqui em forma de número decimal, 0,02. E o 1 representa aqui um décimo. Um décimo representado por 0,1. O 5 representa 5 unidades. Continua o número 5. O 3 representa as dezenas. Então, uma dezena é 10, 3 dezenas é 30. E o 4 representa as centenas. Então, 4 centenas são 400, porque uma centena é 100. De acordo com a explicação aqui do livro, aí você vai resolver todos os itens que tem aqui na questão. Vou explicar para vocês somente o item A, ok? No item A, nós temos 8 inteiros e 57 centésimos. O 8 representa a parte inteira, você coloca 8 mais. O 5 representa o número decimal, então você coloca 0,5. E o 7 representa, né, as centenas, então fica 0,07. Então, qual é a resposta aqui do item A? 8 mais 0,5 mais 0,07, tá bom? E assim você faz os outros itens, é bem fácil de resolver. A questão 3, nós temos aqui várias frações, temos aqui 3 quintos, 3 décimos, 7 25avos, 13 200avos, 22 125avos e 73 centésimos. Então, nesse caso, você vai transformar cada fração em número decimal. Como é que eu vou fazer, professora? Você vai dividir o numerador pelo denominador. Quem é o numerador? O 3. Quem é o denominador? O 5. Então, você vai dividir 3 para 5 e vai encontrar o resultado em forma de número decimal. Professora, como é que eu vou dividir 3 para 5 se 3 é menor que 5? Então, tem aquela regrazinha que já ensinei para vocês. Coloca um 0 no dividendo, pertinho do 3, e coloca 0 e uma vírgula no quociente, abaixo do 5. Então, você vai dividir 30 para 5 e vai encontrar a resposta. Na questão 6, você vai colocar os números na ordem crescente. A ordem crescente é do menor número para o maior número. Também é muito fácil. A diferença é que na questão 6, nós temos números decimais, né? Então, você vai colocar esses números decimais na ordem crescente do menor para o maior. Então, você vai observar a parte inteira, que é o primeiro número, que é o número que vem antes da vírgula. Tá? Aqui eu tenho 5 inteiros e 6 décimos, 5 inteiros e 2 décimos, 6 inteiros e 2 décimos, 4 inteiros e 9 décimos e 5 inteiros. Quem é o menor desses números? O 4 inteiros e 9 décimos. Então, você coloca 4,9 é menor que 5 inteiros,
menor que 5,2, menor que 5,6 e menor que 6,2. Essa questão é muito fácil, gente. É só você colocar os números decimais na ordem crescente, na ordem do menor número para o maior número. Lembrando que você vai observar o número que vem antes da vírgula, tá? Na questão 7, você vai observar esse quadro, e nesse quadro tem os valores, né? Na loja A, tem um preço, na loja B, tem o preço, loja C, loja D e na loja E. Então, observa esses valores e vai resolver os itens. Item A e o item B. Também é muito fácil, dá para vocês resolverem tranquilos, beleza? Na questão 8, nós temos aqui números decimais, com exceção do 2, que o 2 aqui é um inteiro. E você vai colocar aqui na reta numérica, do menor número para o maior número. Essa reta, ela é numerada do 0 até o número 3, do 0 até 3 inteiros. Então, cada tracinho desse representa um décimo. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0,1, outro tracinho 0,2 e esse tracinho, qual é o número? 0,3. Aí você vai colocar 0,3 aqui nesse primeiro quadradinho. 0,3 é a mesma coisa que 3 décimos, ok? Aí você continua contando 0,4, 0,5, 0,6. O outro quadradinho, qual é o número? 0,7. 0,7 é a mesma coisa que 7 décimos. E assim você vai completar a sua reta numérica até o final, ok? Agora a gente vai estudar adição e subtração com números na forma decimal. Tem duas regrinhas básicas. Quando vocês forem somar ou subtrair números decimais, você vai colocar número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula, tá? Para poder resolver a adição ou a subtração. Na adição, por exemplo, 253 inteiros, 75 centésimos, mais 62 inteiros e 95 centésimos. Observa que o 3 aqui, ó, o 2 está abaixo do 3, vírgula abaixo de vírgula. Qual o resultado? 316 inteiros e 70 centésimos. Então, observa que a vírgula, ela baixou aqui, ó, na adição, tá? Vamos para a subtração de números decimais. Temos aqui um exemplo, ó. 253 inteiros e 75 centésimos, menos 51 inteiros e 90 centésimos. Observa que o 1 está abaixo do 3 e vírgula abaixo de vírgula. Subtraindo esses números, nós temos como resultado 201 inteiros e 85 centésimos. A mesma coisa, adição e subtração com números decimais. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Na adição e na subtração, você vai só repetir a vírgula. Muito fácil, tá? E aqui nós temos um exemplo de adição com números decimais. Eu tenho 2 inteiros e 59 centésimos, mais 2 inteiros e 3 décimos. Então, vamos transformar esses números decimais em fração decimal. 2,59 é a mesma coisa que 259 centésimos. Tira a vírgula, junta aqui os algarismos e conta quantos algarismos depois da vírgula. Se eu tenho 2 algarismos, o resultado aqui é 100 no denominador. Mais 2,3, 2 inteiros e 3 décimos. Vamos transformar numa fração. Fica 23 décimos. Tira a vírgula, fica 23. E depois da vírgula tem um algarismo. Então, o denominador é 10. Observa que os denominadores são diferentes. E a adição com frações, onde os denominadores são diferentes, você vai resolver tirando MMC pela decomposição em fatores primos, que eu já ensinei para vocês em sala de aula, que é o mínimo múltiplo comum de 100 e 10, que é o número 100. 100 dividido por 100 é igual a 1. 1 multiplicado por 259 é igual a 259. 100 dividido por 10 é igual a 10.
10 vezes 23 é igual a 230. Agora, os denominadores são iguais. O que a gente faz? A gente soma os numeradores e repete o denominador. 259 mais 230, nós temos como resultado 489, e vou repetir aqui o 100. Vamos transformar essa fração em número decimal. Nem precisa você fazer uma divisão, é só você observar. Se eu tenho aqui 100 no denominador, na divisão eu vou voltar 2 casas decimais. 489 é um número inteiro, tem uma vírgula no último algarismo. Eu vou voltar 2 casas e o resultado fica como? 4 inteiros e 89 centésimos. Aqui nós temos a atividade, gente. Primeira questão, você vai somar números, né, decimais. Observa que você vai colocar número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula e fazer a resolução. No item A nós temos uma adição, no item B uma subtração, no item C nós temos uma adição, letra D uma subtração, item E subtração, item F uma adição. Então, gente, quando vocês forem somar ou subtrair números decimais, você coloca número abaixo de número, a regra é essa, vírgula abaixo de vírgula. Se tiver uma casa vazia, você acrescenta lá com 0 que dá tudo certo, beleza? Lembrando que na adição com números decimais, você colocando 0, não vai alterar o resultado, porque 0 mais 4 é igual a 4. Agora, na subtração, se você colocar um 0 no minuendo, que é na parte de cima, o 0 representa uma dezena, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, 8 inteiros menos 6 inteiros e 38 centésimos. Então, você coloca 8,00, preenche 2 casas com 0, menos 6 inteiros e 38 centésimos. O 0 que fica no minuendo, na subtração, ele representa uma dezena, que é 10, tá? Na segunda questão, você vai observar essa nota fiscal e vai ver o quanto você vai pagar por essas compras. Então, aqui o rapaz comprou um creme dental, ou melhor, a Andréia, né? Recebeu no supermercado. E aí, aqui nós temos um creme dental, temos papel higiênico. Então, vamos saber quanto ela gastou por esses produtos. Então, é só você fazer uma soma. Soma o valor que ela pagou pelo creme dental, mais o valor que ela pagou pelo papel higiênico. Então, se ela levou uma cédula de R$100, você vai verificar qual será o troco que ela vai receber. Então, você vai somar o valor do creme dental com o valor do papel higiênico. E o resultado você vai subtrair com a nota de R$100 que ela levou. E aí você vai saber qual o troco que ela vai receber, certo? Nessa questão, você vai descobrir quanto ela vai pagar pelos 2 produtos e quanto ela vai receber de troco se ela pagou com uma nota de R$100. Na terceira questão, nós temos um problema. E nesse probleminha, você vai, de acordo com esse problema, você vai resolver os itens propostos. Por exemplo, aqui, ó. No caminho de sua casa até a escola, Roseli passa por um semáforo, uma praça e uma papelaria. Veja a seguir o esquema que representa o trajeto que ela deve fazer. Então, observa aqui eu tenho a escola e aqui nós temos a casa de Roseli. Ela passou pelo semáforo, tem aqui uma praça e tem uma papelaria. Aqui no semáforo até a praça, temos 47 metros e 2 decímetros, 47,2. E da praça, aqui nós temos, da praça até a casa de Roseli, tem 60,5 metros. E da praça até a papelaria, tem 23,8 metros. Aí você vai calcular qual é a distância entre a papelaria e a casa de Roseli. Vamos observar, papelaria... temos aqui 60,5. E a casa de Roseli, ou melhor, papelaria 23,8. A casa de Roseli 60,5. Então, você vai subtrair o número maior pelo número menor. No caso, 60,5
menos 23,8. E vai encontrar a distância entre a papelaria e a casa de Roseli, certo? Aí você vai observar aqui no item B, o semáforo e a casa de Roseli. Melhor, o semáforo e a papelaria. Então, você vai lá no esquema, observa aqui que nós temos os valores, né, em metros, e vai resolver os itens. Na questão 6, nós temos aqui o valor do fogão, aí tem o valor inicial e temos aqui o desconto, né? Pagando à vista. Temos aqui a geladeira, o valor da geladeira e temos aqui um desconto. Temos aqui o micro-ondas, o valor antes e temos aqui o valor depois, que é com o desconto. A pergunta é, quantos reais Sueli gastou nessa compra? Então, você vai somar os valores, né, do desconto. No caso aqui, R$ 645,38, mais R$ 1.650,45, mais R$ 361,35. Aí você vai descobrir quanto Sueli gastou nessas 3 compras. Na letra B, a pergunta é, qual seria a quantia em reais gasta por Sueli se ela comprasse esses eletrodomésticos fora da promoção? Então, no item A, você vai somar os valores da promoção. No item B, você vai somar os valores da geladeira, do fogão, do micro-ondas, sem a promoção. Aí você vai descobrir quanto ela gastou comprando esses 3 objetos, né? Comprando o fogão, a geladeira e o micro-ondas, tá certo? Que na questão 5, você vai ler o problema na questão 5, que diz assim, de acordo com a imagem, escreva em seu caderno, pode escrever no seu livro mesmo, o enunciado de um problema e dê ao colega para que ele o resolva. Em seguida, verifique se a resposta obtida por ele está correta. Como vocês estão em casa, né, estudando em casa, então vocês mesmos vão elaborar um problema e vocês mesmos vão resolver, tá? Então, no item A diz assim, Marcelo levou a filha para comprar alguns materiais escolares. Veja a lista dos produtos e os melhores preços que ele encontrou. Pergunta é, quantos reais Marcelo gastou nessa compra? Então, você vai observar aqui o valor de cada produto e vai fazer uma soma. A mochila, R$ 45, o caderno, R$ 22,90, caixa de lápis de cor, R$ 12,50, lápis com borracha, R$ 3,99. Então, se você quer saber quanto ele gastou, você vai somar todos esses valores, certo? E na 7ª questão, você vai colocar o nome das propriedades. Propriedade, elemento neutro, propriedade comutativa e a propriedade associativa. Lembrando que essas propriedades da adição envolvendo números decimais. E na adição, o elemento neutro vem acompanhado com o 0. Na multiplicação, o elemento neutro vem acompanhado com o número 1. Já na adição, o elemento neutro vem acompanhado com o número 0. Então, 2,5, que é 2 inteiros e 5 décimos, mais 0 é igual a 2 inteiros mais 5 décimos. Aqui a propriedade comutativa, vocês lembram que o conceito de propriedade comutativa é a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, se você somar 3,6 mais 1,9, é a mesma coisa de você somar 1,9 mais 3,6. Então, a gente mudou aqui, ó, só a posição dos números, mas o resultado vai ser o mesmo. Na propriedade associativa, tem a presença aqui de parênteses, vamos associar os números e no final os resultados são os mesmos. Aqui eu tenho 1,9 mais 3,6 dentro do parêntese, mais 2,5, igual 1,9 mais, pegamos aqui o segundo número, mais o terceiro número e colocamos aqui no parêntese. Então, 1,9 mais 3,6 mais 2,5 é igual a 1,9 mais 3,6 mais 2,5.
Tá? Que nós temos exemplo de 3 propriedades: elemento neutro, comutativa e associativa. Então, o que vocês vão fazer nessa questão? Vocês vão ler cada item, vocês vão colocar os números que estão faltando nesses tracinhos, e ao lado você vai colocar o nome da propriedade. Propriedade, elemento neutro, comutativa e associativa. Gente, por hoje só, terminamos o nosso vídeo, né? Que estudamos números decimais. Adição e subtração com números decimais é muito fácil. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam no privado, que eu estou à disposição de vocês, tá? Para tirar todas as dúvidas. Estudem, não deixem de se cuidar em casa, procurem assistir o vídeo, procurem ler as questões do livro. No livro tem todas as informações que vocês precisam para resolver as questões propostas, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.